Pera aí, pessoal, vocês... Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Oi? Tá tudo escuro de novo, hein? Uai, Paz. Ó, vocês que estão assistindo aí, a Ingrid e a Céia, vocês estão vendo o Alan ou tá tudo preto? Se vocês puderem dar um feedback aí pra gente. Porque pra mim aqui, Tá com delay ainda, Rick, porque elas estão demorando para ver a gente falar. nossa, vocês estão vendo normal? Ah, Vaz, então vai ficar assim mesmo. Não sei por que que tá assim. Pera aí, deixa eu tentar fazer Você não alguma vai, coisa aqui. você não vai ter. Ah, então tudo bem. Se é só pra mim, vamos continuar assim mesmo então. Eu fico sem ver você, não tem problema não. Depois É, eu descubro o que que é isso daí. vai ser dolorido para você, mas você não vai poder me ver hoje, tá, meu irmão? É, não, sem Por isso que problema. eu vou colocar de vídeo para você não ficar. Pô, não tem problema não. É, não sei o que tá acontecendo aqui não, de verdade. Tá preto aqui. Também é a primeira vez que eu fiz por esse aparelho aqui. Mas Então muito vambora. estranho mesmo. É, mas vambora. Então, gente, é isso aí. Agora travou o Ala pra mim está normal, tanto o áudio quanto o vídeo. Ah, beleza. Não tô vendo o Ala, mas eu sei que ele tá aí. Hoje tá pela fé. Bom, gente, a gente vai fazer uma live hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito do Natal, né? Natal é uma comemoração cristã, né, protestante e outros povos também comemoram de outros tempos, mas para nós tem um significado muito especial, né? É claro que assim, tem todo um sentido por trás, né? Tem uma cultura romana aí por trás do Natal, né? Que na verdade o Natal ele veio assim para a cultura cristã por Roma, né? Roma tinha um período lá em dezembro que eles comemoravam o aniversário do Deus Sol, né? E aí a influência da Igreja Católica em cima de Roma falou, pô, não é legal ficar comemorando esse deus aí pagão que não existe, né? Então vamos fazer alguma coisa. E aí eles meio que bolaram essa questão do Natal aí meio que para substituir. E hoje o Natal ele tem vários significados, né? Dentro da cultura cristã a gente comemora como o nascimento de Cristo, né? Mas na sociedade como um todo é um momento de reconciliação, é um momento de encontrar as famílias, é um momento de paz, de alegria, né? O Natal em si ele tem muito simbologismo, tem a questão do Papai Noel, que veio de Santa Claus, que era um cristão, que era muito caridoso, né? Então tem a questão da árvore de Natal, enfim, tem todas essas coisas de final de ano, né? O povo gosta de festa, gosta de se reunir. E a gente veio fazer essa live aqui um pouquinho, a gente está chegando perto do Natal aí, estamos bem próximos da data, é sempre bom a gente relembrar, né? Porque o cristão eu acho que ele tem que ser diferente em todas as comemorações, né? Acho que a gente tem que buscar o sentido, tem que buscar o princípio daquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, algumas comemorações é legal a gente fazer, outras comemorações a gente pode tentar adaptar uma coisa ou outra, né? E o Natal também tem tudo disso, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós vamos tentar não ser uma live muito demorada, no máximo uma hora e 20 aí, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos começar a fazer uma oração, aí depois da oração eu já passo pro Alan aí, que ele tá com os nossos teminhas organizados aí, tá bom, gente? Então vamos fazer uma oração aí, você que tá em casa aí, você que tá assistindo pelo YouTube também, pode acompanhar a gente, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua presença, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de falar um pouco do Evangelho, de bater um bate-papo aqui, Senhor, acerca do Natal, acerca da comemoração do nascimento do teu filho, acerca do teu nascimento, Jesus, que é tão importante para nós, é algo que marca a vida de todo mundo, Pai. Que nesse momento a gente venha lembrar do real significado do Natal, que nesse momento nosso coração venha tirar todo o peso, que nosso coração venha tirar toda a angústia que tenha talvez sobre essa data, que alguns pontos venham ser esclarecidos, que o Senhor, ó Pai, venha com o teu Espírito, que o Senhor nos acompanhe mais essa live, ó Pai. É que eu te peço, Senhor, toca no coração de todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir posteriormente pelo YouTube, Pai. Nós estamos aqui, Senhor,
para fazer a tua obra, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós, ó Pai, e por que não bater um papo gostoso acerca de algumas coisas referente a você, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode mandar bala aí, Al. Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor, boa noite a todos vocês. Só já dando início aqui, a gente já fez uma introdução bem legal, né? Na verdade, eu fiquei pensando assim, de que forma, por onde eu inicio, né? Porque a gente tem duas pernas, né? A primeira seria ali aquele real motivo, né? A seriedade, essa coisa toda. E o segundo seria aí o folclore que existe, a religiosidade que existe também, né? Porque muitas vezes o pessoal não comemoro porque não foi exatamente nesse dia, porque isso, porque aquilo. Então, eu vou começar pelo mais light, que seria aí essas coisas que não fogem um pouquinho do que a Bíblia fala, mas tem muita coisa que dá para a gente aproveitar e não precisa levar tão a ferro e fogo, né? Então, o que acontece? Uma primeira coisa, Rick, que eu quero trazer aqui, só abrir um parêntese aqui, a Simone entrou. A Simone é a moça que fez a doação lá para aquela família que a gente ajudou hoje, né, colaborou. Seja bem-vinda, Simone, Deus te abençoe. E essa mulher é uma bênção nas mãos de Deus. Então, Papai Noel, agora sim, hein? Então, Rick, você tá com o Papai Noel, você tá errado. Brincadeira, Rick. O Natal é uma evidência muito forte sobre a importância de Jesus, porque, cara, olha só que interessante, né, o Rick? Eu sempre penso nisso. Por exemplo, né, a gente fala de Jesus, como que Jesus é uma figura tão forte, como que Jesus é uma pessoa que impactou tanto, por mais que a gente não coloque a espiritualidade, o Rick, a gente se esbarra em uma pessoa assim, que, cara, não tem explicação, né? Se você for olhar qual é o nosso maior símbolo, o maior símbolo do Brasil é o Cristo Redentor, né? Se você for olhar qual a cidade que nós estamos, é a cidade de São Paulo. Se você for olhar, todos os anos é comemorado o Natal. O Natal, ele traz a ideia ali do nascimento da ideia não, né? Traz ali a reflexão só referente ao nascimento de Cristo. Então, o primeiro ponto, Rick, que a gente precisa trazer é que, assim, independente de espiritualidade, o nosso calendário, Rick, o nosso calendário, ele é a partir do nascimento de Cristo, né? É a partir do nascimento de Cristo. Então, cara, tira a espiritualidade e você vai se deparar com uma pessoa extraordinária, independente se você acredita que ele é Deus ou não. Então, uma primeira evidência uma primeira coisa que a gente precisa trazer, e que talvez, e como Jesus tem sido bondoso com a gente, né? Que ele tem trazido para a gente esse tipo de mensagem que traz essa reflexão que muitas vezes não é falado, muitas vezes eu mesmo nunca vi dessa forma, né? Mas Deus deu essa questão de raciocinar referente a isso. Agora, nós aqui, né, como somos um canal cristão, nós como somos a igreja do Ministério Carmel, nós temos que trazer assim, né, como nós acreditamos com todas as nossas forças e com tudo que temos, que Jesus, ele é Deus, que Jesus, e que tudo isso que acontece é porque realmente acreditamos e afirmamos, né, Henrique? Porque essa é a nossa fé. Que Jesus realmente, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele realmente ele veio para nos salvar, para nos libertar. Jesus realmente é o que a Bíblia diz que ele é. E Jesus, ele nunca foi esquecido. Ele sempre foi uma figura importante, sempre, sempre, antes de existir. Mas eu estou falando assim para nós, sabe? Para o ser humano. Desde sempre. Jesus, ele foi ali aquele que iria pisar
na cabeça da serpente. Então, uma primeira coisa que eu queria trazer, Rick, é essa parte mais light, a parte que mostra mais ali a questão de que, independente de espiritualidade, Jesus, essa data eleva em muito o nome de Jesus, porque faz com que a gente, essa data, o calendário, tudo isso que eu falei aqui, faz com que a gente reflita de que realmente Jesus é Deus. Rick. Exatamente, exatamente. E é muito importante você citou algumas coisas importantes, né? Porque é inegável mesmo a influência de Jesus na humanidade, né? O nosso tempo é contado a partir do nascimento dele, né? Então é tudo antes e depois de Cristo, né? É engraçado até que, se eu não me engano, na China tem uma estátua gigante lá de Buda, e lá embaixo, assim, no rodapé da estátua, lá tá escrito assim, não sei quantos anos depois de Cristo, né? Então, assim, é inegável para a humanidade toda que Cristo foi alguém importante, né? Agora, é lógico, existe, sim, as divergências aí, algumas religiões que acreditam que ele foi o Cristo, que ele foi o Messias, né? Que o Messias era aquele que seria enviado para redimir o povo de Israel, né? Então, algumas pessoas não acreditam que ele é o próprio Deus, mas realmente é inegável essa influência de Jesus, né? E é tão assim, é uma coisa tão bonita que, por mais que a pessoa talvez não acredita que ele é Deus, por mais que a pessoa não tenha uma conduta moral assim de vida que segue a palavra do Senhor, que segue aquilo que ele viveu, que segue aquilo que ele ordenou, as pessoas se importam nessa época com Jesus, né? As pessoas lembram que ele nasceu, e aí já remete um pouquinho, talvez, da Páscoa, né? Que ele nasceu, mas eita, o Homem-Aranha pulou lá de cima, ó. Mas remete também a. Ele caiu lá de cima, que eu acho que tá o vento aqui do ventilador. Mas vamos lá. Então, mesmo que as pessoas não tenham essa visão de Jesus, elas sabem que ele é alguém importante. Então, sempre chega no Natal, eu gosto de pensar sempre no Natal o quão miserável eu sou. Isso para mim é muito importante, pensar o quão pecador eu sou, o quão dependente de Cristo eu sou. Porque se ele não tivesse nascido, obviamente ele não teria morrido, não teria ressuscitado e eu estaria perdido. Então, quando chega no Natal, eu gosto de lembrar, eu pelo menos assim, aí já entra numa particularidade nossa, porque quando a gente chega nesse final de ano, a gente está sempre pensando, né, fazendo uma retrospectiva das coisas, pensando o que que passou, o que que não passou. Eu gosto de pensar nos erros que eu tive, sabe? Eu sei que a gente pensa assim nas coisas boas que passaram, mas para mim é importante pensar no erro, porque quando eu penso no erro, eu lembro de Jesus. Eu lembro que todo dia ele me dá uma nova chance, que não só todo ano, mas a todo segundo, ele me dá uma nova chance, porque ele nasceu, ele precisou nascer para me redimir dos meus pecados, para me perdoar. Ele nasceu para me lembrar que eu sou miserável, ele nasceu para me lembrar que eu não consigo viver pelos meus próprios desejos, pelos meus próprios anseios. Eu preciso desesperadamente que ele habite em mim, que o Pai habite em mim, que o Espírito Santo habite em mim, para mim poder tomar algumas decisões da minha vida, para mim me orientar, para mim não deixar que os desejos da minha carne falem mais alto, né? Então isso é muito importante, mas é inegável mesmo essa percepção que a humanidade tem da vida de Jesus, né? A gente vai ver filme americano, chega nessa época do ano, todo mundo já remete ao Natal, já faz o presépio, já está todo mundo falando do menino Jesus. Pode ser as pessoas mais perdidas do mundo sempre chegam nessa época. Eu acho que as pessoas colocam o pé no freio, começam a pensar um pouco acerca de Jesus, né? Isso que é muito importante, porque o Natal, muitas vezes o mundo, ele converte, ele cria toda uma mensagem bonita por trás para tirar um pouco do real significado. Agora, não quer dizer que essa mensagem bonita por trás é uma mensagem necessariamente ruim. Hoje, quando a gente fala de Natal e a gente fala assim de pessoas, vamos tirar o contexto religioso, né? Quando a gente fala de Natal, é um momento de confraternização, é um momento que você vai passar com a sua família, é um momento que você vai pedir perdão, é um momento que você talvez vai reconhecer o valor de alguém, talvez você passou o ano todo a pessoa te ajudando em algum determinado ponto, e aí no final do ano você, sei lá, presenteia a pessoa, e aí já tem o lado comercial também da festa. Então, assim, o mundo, ele sempre vai se apropriar de alguma festa para ganhar alguma coisa. Seja tirar o sentido real, que é Jesus, seja perverter alguma situação, tirar alguma coisa da moralidade cristã, ou seja para vender, que é o que o mercado faz como um todo, mas o mercado sempre faz isso. Então, tudo isso é bom, mas o real sentido no Natal é que a gente sempre pense que é referente ao nascimento de Cristo. Agora, tem uma coisa nessa questão cultural. Aí a gente já entende alguns detalhes aqui. Poxa, eu posso comemorar o Natal? Porque o Natal ele tem muitas coisas. Ele tem, né,
a presença do Papai Noel, do Bom Velhinho, ele tem a presença da árvore de Natal, as decorações de Natal, né? E tem muita igreja, tem muitas pessoas, talvez com excesso de religião dentro delas, que se proíbem, né, a participar disso. Eu acho que assim, eu acho que tudo a gente precisa chegar em alguns sentidos e alguns princípios, né? Por exemplo, o Natal ele é diferente do Halloween. Isso é muito básico. Por quê? Porque o Natal ele tem alguns objetos de comemoração que não são objetos necessariamente ruins, né? Quando a gente vai para o Halloween, a gente está falando de monstro, está falando de vampiro, está falando de espíritos, né? Então a gente já remete meio que à obra de Satanás. Aquilo que ele cria, aquilo que ele faz no meio da cultura. Agora, o Natal, existe poucas coisas. A gente comemora o nascimento de Jesus, mas aí tem o Papai Noel. O Papai Noel é um cara cristão, né? Se você pesquisar, o Papai Noel ele é o Santa Claus, né? O pessoal coloca ele como santo da Igreja Católica. Só que, assim, na realidade, ele era um cristão que chegava na época lá, se eu não me engano, em Roma, ele era cristão e ele gostava porque o povo de Israel, eles tinham muito essa questão de generosidade. Eles tinham até uma festa lá para dividir presentes, que eu não sou muito perito nisso, eu não vou lembrar o nome da festa, mas assim, o Santa Claus ele era uma pessoa que chegava nessa época do ano e ele começava a presentear as pessoas. Tudo isso levando para generosidade, trazendo uma mensagem cristã, uma mensagem de generosidade. Então, quando a gente pensa em presente de Natal, em amigo secreto, tudo isso está remetendo à generosidade. Talvez algo que a gente tivesse praticar o ano todo, mas chega no final do ano a gente tem que fazer. Então, assim, o Papai Noel não tem nenhum problema. Agora, há um problema da questão do misticismo, né? As crianças do mundo todo, elas são criadas sabendo que existe um Papai Noel, que lá na noite do dia 25 de dezembro vai vir um bom velhinho, vai deixar um presente ali para a criança. Então, assim, poxa, eu posso falar do Papai Noel pro meu filho? Pode. Só que talvez seria interessante mudar um pouco o discurso. Talvez trazer o Papai Noel mais para um contexto de Deus, mais para um contexto de paz, de pai, mais para um contexto de Jesus. Fala assim, poxa, porque as crianças, elas são inocentes. Então, manter um pouco esse lúdico dessa brincadeira de que vai chegar um presente de alguém é muito legal, mas já não será legal, por exemplo, eu como pai cristão, sabe? Eu, quando chegar a época do Natal, eu vou ter o mesmo discurso para o João. Só que eu vou falar para o João que é o Senhor, que é o Papai do Céu. Eu não vou remeter ao Papai Noel para ele não ficar na cabeça dele, que é um velhinho que anda numa rena, não. Para ele entender, para até já ir gerando nele um relacionamento com Deus. Porque ele de pequenininho vai falar assim, poxa, existe o meu papai aqui da terra, que eu consigo pegar, eu consigo abraçar. Mas existe um papai que está lá no céu, né, que é papai do meu papai, então ele também é o vovô. Poxa, mas ele também cuida de mim. E aí você dá um presente e você falar para ele, olha, foi Deus que te presenteou, é muito legal. E aí conforme ele vai crescendo, aí ele vai tendo a maturidade, vai descobrir que o presente veio de mim, mas isso já vai estar entremeado no coração dele e ele já vai começar a entender, poxa, então realmente existe um pai lá em cima que cuida de mim. E isso vai fazer com que as orações dele sejam direcionadas para Deus. Então, assim, não há erro na figura do Papai Noel. Só que levando para um lado mais cristão da coisa, eu acho mais viável a gente já trazer a criança para essa cultura, mas levando ela para uma cultura de que existe um pai lá no céu, de que existe alguém que está cuidando não só dela, mas está cuidando do papai, está cuidando do vovô, está cuidando de todo mundo. Então isso é legal, né? Então eu acho que quando a gente leva algumas coisas assim, a gente precisa pensar no sentido das coisas, né? Então, poxa, não tem problema nenhum com o Papai Noel. Ele veio dessa cultura aí do Santa Claus. Depois vocês podem pesquisar, escreve lá Santa Claus, a história do Papai Noel. Vocês vão ver passando sobre essa breve história dele. Ele era um cristão, mas eu já não acho legal a gente direcionar até fazer todo esse lúdico que vai fazer talvez com que os nossos filhos acreditam. Porque se eles começarem a acreditar que existe um bom velhinho, daqui a pouco também vai acreditar na fada do dente, vai começar a acreditar numa série de outras coisas que não é saudável para uma criança, né? Então, assim, é legal o Papai Noel, mas eu acho que é legal a gente fazer toda essa alteração de sentido dentro do nosso lar. Poxa, deixa lá o Papai Noel, é bonitinho, é legal. Eu tenho esse Papai Noelzinho aqui que eu ganhei, acho que há uns 8 anos lá de uma empresa, e eu gosto dele, todo Natal ele aparece aqui em casa, fica guardadinho, eu acho ele bonitinho, não tem problema nenhum. Mas para o João, o significado disso eu vou sempre remeter a Jesus, eu vou sempre remeter a Deus para ele entender que existe sim um pai lá que cuida dele. Então, é legal a gente fazer toda essa questão cultural. Agora também tem a questão da árvore de Natal.
É porque, assim, gente, muita coisa que acontece na nossa cultura, muita comemoração, veio pedaços de várias culturas. Então, assim, o Halloween foi pedaço de várias culturas, o Natal, pedaço de várias culturas. Já essa questão da árvore é uma cultura mais nórdica, lá da Europa, lá. E chegava nessa época do ano, eles derrubavam algumas árvores, decoravam as árvores lá para fazer algumas adorações lá, ou aí outros povos pegavam só para decorar mesmo. Então, assim, poxa, eu posso ter dentro de casa? Acho que a pergunta é simples: a sua árvore de Natal dentro da sua casa, qual é o intuito dela? É deixar trazer todo aquele ambiente de Natal, é deixar a sua casa mais bonita ou é adorar algum Deus? Ah, não, não tem nada a ver com a adoração de Deus, então não tem nenhum problema, porque é um objeto que está dentro da sua casa, você trouxe dentro do seu lar, e aquele objeto é um artifício natalino, que todo mundo gosta. A Nádia, mesmo minha esposa, ela ama a árvore de Natal. A gente comprou uma árvore gigante, e todo ano ela quer montar, ela quer colocar as luzinhas, então não há problema nenhum nisso, desde que aí o nosso coração esteja bem alinhado com o real significado. Então não tem problema usar essas coisas, mesmo que vieram de outras culturas, sabe? O problema é, aqui dentro da minha casa, o que que isso está fazendo aqui? Agora, se é alguma... E assim, isso é muito pessoal, tá? Isso eu tô, assim, explanando de uma forma geral. Mas se você não sente paz no seu coração, não tenha dentro do seu lar. Entendeu? Eu tenho isso daqui, eu não tô sentindo paz, eu não gosto. Tira de dentro do seu lar e acabou a história. Se você se sente mal com a árvore de Natal, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é importante a gente ver o real significado disso, sabe? Porque, poxa, muita gente não sabe o real significado da árvore de Natal. Eu tentei pesquisar há muito tempo atrás, e agora eu dei uma pesquisada também. Tem vários significados. Tem o pessoal que fala lá dos vikings, que eles era adoração lá para Deus de não sei o que, era para adoração de Odin. Aí outra cultura pegou e só decorava. Mesmo no final da conta, pelo que eu entendi, todo mundo gosta de decorar a árvore. Então, eu acho que não tem problema nenhum, que a gente precisa realmente buscar o significado dessas coisas e nunca esquecer do real significado que é Jesus, né, Alan? Rick. Enquanto você falava, eu ficava rindo aqui, porque eu me lembrei da Alice, a filha da Mônica, que, tipo assim, ela falou que ia ver o Papai Noel alguns anos atrás. Eu não refletia muito bem referente a essas coisas, sabe, né? E aí eu falei para ela: não, Papai Noel não existe. Ela falou: existe sim, eu vou te levar lá no shopping e você vai ver que lá tem uma... Tipo, o que ela me mostrou ali? Tipo, mano, para de viajar, velho, tá? Para de viagem, cara. Tipo, assim, eu respeito, né, as diversas correntes que existem, né? Mas o que eu penso hoje, né? Trazendo, por exemplo, você trouxe aí o exemplo do Joãozinho, né? E o que eu penso hoje, cara? É simples para mim. Tipo, Papai não existe? Existe. Tem um em cada shopping, filha. Você vai lá, cada shopping que você vê um. Aí, e como que é isso? Não, ele tem uma história dele, a Laura já compreende, sabe? Não, filha, tem uma história que ele entrega presente, mas isso aí não tem como. Mas ele voa, fala, ninguém voa, filha. O ser humano não voa, quem voa é pássaro, né? Você pode prestar atenção que você vai ver que não tem ser humano que voa. E o Papai Noel é igual, é um tiozinho que colocou a barba lá. E ele é mó legal, eu gosto dele, tiro foto, tudo tal. E essa questão da Alice me fez refletir muito, cara. Uma criança me fez refletir sobre isso. Tipo, meu, tranquilo, sabe? E árvore, tá bom, uma árvore, tranquilo. Mas tem um significado, né? Tem cristão que não toma Coca-Cola, né? Parece que a Coca-Cola tem um negócio. Cara, uma bebida como qualquer outra. E é isso, né? E, Rick, sobre essa questão uma outra coisa que eu queria trazer, em cima de tudo que você falou, o primeiro ponto, que assim, top demais, é sobre uma coisa que eu sempre ouvia, que era o espírito natalino, né? Que as pessoas falavam: olha, existe o espírito natalino, né? E eu fui refletir referente a isso, né? Não só o espírito natalino, mas fica um clima gostoso, né? O mundo fica diferente, fica enfeitado, fica feliz. Pessoas programando férias, pessoas programando encontro entre famílias, essas coisas todas. E sabe o que acontece, Henrique? Independente de crença, o nome de Jesus, ele é poderoso. A palavra não está falando
que o nome de Jesus, dito por um cristão que está em 30 dias de jejum, é poderoso. Não, falou o nome por si só, ele é poderoso. E a terra inteira fala desse nome nesse momento. E esse nome ele é tão poderoso, e eu me arrepio inteiro falando, porque realmente é uma coisa... Esse nome ele é tão poderoso que o fato de as pessoas estarem falando, das pessoas estarem pensando, de estar passando coisas na televisão, simplesmente muda tudo. E realmente existe esse espírito natalino que eu sinto isso, eu tenho, todos nós sentimos que é uma época diferente, que é para 90% da população a melhor época do ano, né? Por conta disso, por conta que o nome de Cristo, ele é falado, o nome de Cristo, ele é mencionado. E assim, cara, relaxa, aproveita, coloca a luzinha do lado de casa, do lado de fora, sabe? Coloca presente embaixo da árvore, compra uma árvore bem grande, né? Na última live eu falei que a Sueli um dia quer colocar um pinheiro na frente da minha casa aqui, e grande e tal. Então, cara, relaxa, aproveita que é gostoso demais. E já partindo para o próximo tópico, Rick, cara, não existe oportunidade melhor de falar do amor de Cristo, sabe? Porque existe uma pulguinha atrás da orelha de pessoas que não refletem. É nós aqui, talvez nós que temos algum contato com igreja, com essas coisas, nós temos a total compreensão, né? Não vou expor ninguém, mas a gente estava conversando, esses dias me mandaram um áudio de uma pessoa do nosso ministério, que a gente ama muito, que perguntaram para ela, quem construiu a Arca de Noé? Ela falou, não sei. O que significa? Pessoa nova convertida, que nem se batizou ainda, né? Vai se batizar no próximo batismo. Já estou dando aí as deixas do amigo secreto, isso aí. E, poxa, tem coisas que as pessoas não sabem. Então, por que eu quero dizer com isso? Fica uma pulguinha atrás da orelha. Que tipo de pulguinha atrás da orelha que fica? Por que a gente comemora isso? Por que comemora o nascimento? Eu também nasci há 31 anos, eu acho. 31 é 32 anos atrás. Por que não comemora o meu, né? Por que todo mundo para comemorar o seu? Por quê? Então, existe ali essa pulguinha que é uma ótima oportunidade para falar do amor de Cristo, né? É uma época que famílias se reúnem. Então, nós, como cristãos, nós temos que se desprender dessas coisas e utilizar essa oportunidade, né? Para falar, olha, você sabe por que comemora o Natal? Não sei, vai, exemplo, né? Por que comemora o Natal? Não sei. Comemora o Natal por causa do nascimento de Cristo, ok. Ó, o pessoal dando risada. Rick, deve estar com um delay muito grande, que o pessoal está rindo depois. Deve estar mesmo. Olha lá, a Sueli colocou agora 32. Muito tempo, né? Mas vamos lá. Me perdi. Peraí, deixa eu achar de novo aqui. Tá. Vamos voltar na questão da oportunidade, né? Então, é uma ótima oportunidade que a gente tem aí nas mãos aí para a gente simplesmente falar de Jesus, falar do amor de Cristo de forma natural, de forma tranquila, em família, ou em amigos, ou em pessoas que a gente ama, falar simplesmente o quanto o real significado de Cristo. Então, Rick, o que eu quero passar para você é referente a essa oportunidade, né, que nós temos aí de ser esses evangelistas, que nada mais é do que anunciam o evangelho, o porquê que a palavra é evangelho, as boas novas. Quais são as boas novas? É isso aí. A Nádia foi me mostrar aqui que você tá aparecendo, que aqui tá tudo preto. Mas é isso mesmo, Vaz. Eu acho que é uma época muito importante mesmo para a gente falar do amor de Cristo, sabe? Porque às vezes a gente passa o ano todo, sei lá, às vezes a gente vai passando tanta coisa, principalmente nos últimos anos, né? Convenhamos, nos últimos anos, os últimos 2 anos foram dificílimos pra gente, né? A gente passou por coisas que a gente nunca imaginava passar, e assim, a pandemia não atingiu a gente só
em questão de mortes, em questão de perdas de familiares, atingiu a gente também na mente, né? Muitas pessoas começaram a ter problemas de ansiedade, sabe? Eu tive problemas assim, talvez, eu acho que eu tive até um quadro de síndrome de pânico, sabe? Mas depois passou, e aí depois eu fui refletir sobre aquilo, e eu meio que fui pegar os sintomas que eu tive, meio que era lá uma síndrome de pânico, e assim, era coisa que eu nunca imaginava passar. Mas nesses últimos anos, principalmente com a pandemia, agora, né, graças a Deus, com o advento aí das vacinas, né, tem diminuído bastante, mas eu acho que é uma época que a gente merece, sabe? A gente merece falar um pouco, sim, do amor de Deus, sabe? A gente precisa dessa paz, a gente precisa dessa calmaria nesse momento. É o momento que a gente vai refletir sobre as coisas, é o momento que a gente vai falar do amor de Jesus, é o momento que a gente vai, quem é cristão, vai levantar a bandeira do leão, sabe? Vai falar sobre o nascimento, vai comemorar o nascimento. E realmente é uma ótima época para a gente não só a gente trazer a mensagem do evangelho, mas a gente eu vou tentar achar a palavra. Não só a gente trazer a mensagem do Evangelho, mas a gente verdadeiramente viver aquilo. Porque é uma coisa muito interessante. A gente sempre fala do problema de fome, né? A gente fala que as pessoas têm muita fome, né? Que a gente vê muitas pessoas sofrendo. Mas no final do ano a gente vê o quão é forte o poder da comunidade. Por quê? Todo mundo está falando que o preço da carne está caro. O ano inteiro a reclamação foi carne e gasolina no Brasil. Ponto. O preço do mercado. Só que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui vai fazer uma ceia. Vai comer muito bem, porque vai ter uma carne, porque vai ter um frango, porque vai ter lá uma sobremesa. Mas por quê? Porque cada pessoa deu um pedacinho. Então essa é uma mensagem muito importante para a gente, que tem muitos problemas, talvez, que a gente consegue resolver se a gente levar em consideração o final do ano, que é o quê? Cada pessoa levando um pedacinho, no final das contas, todo mundo fica bem. Então essa é uma mensagem de amor muito grande. No final do ano, a gente fica muito generoso, a gente gasta, talvez, não vou falar inconsequentemente, mas talvez a gente gasta sem se preocupar um pouquinho, a gente só quer dar, a gente só quer presentear, né? Por exemplo, a família da Nádia, eles têm muito isso de ficar presenteando. Então, um compra presente para 10, o outro compra presente para mais 10, e no final do ano todo mundo ganha um monte de coisa. Mas por quê? Porque querem demonstrar o amor, que essa é a essência do evangelho, é a demonstração do amor. Porque não adianta só eu falar que eu te amo. Poxa, eu te amo. Isso é importante, mas a gente tem que demonstrar em ação, né? Que inclusive, é o que a gente fez no Pela Manhã. A gente tem 4 vídeos falando a ação do amor. E são 4 vídeos onde a gente está explicando exatamente isso, que de nada adianta você falar que ama uma pessoa sem você, de fato, demonstrar o amor. Às vezes não é com recurso, não é com dinheiro, não é com um presente, mas às vezes com um abraço, com um conselho. E é isso que a gente faz no Natal, né? E isso é muito importante, esse momento de comunhão, esse momento de estar junto, esse momento de estar com a família. E assim, gente, a gente precisa ter alguns discernimentos, né? Então quer dizer que no final do ano eu tenho que perdoar todo mundo? Não, na verdade você já deveria ter perdoado bem antes, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes no final do ano você às vezes é obrigado a lidar com aquele parente que você não gosta muito, você é obrigado a lidar com alguma situação que é desconfortável para você, sabe? Só que o que a gente precisa entender é que nós somos seres humanos, nós somos falhos, todo mundo tem falho, todo mundo tem erro, todo mundo tem problemas. No final do ano a gente precisa, quando chega no Natal, né, principalmente, que fala do amor de Cristo, que ele nasceu unicamente porque ele nos ama, ele nasceu, teve a obra dele, ele morreu justamente por esse amor. A gente precisa exercer esse amor. Então, assim, é uma data que é fundamental a gente ter paz, a gente ter tranquilidade, sabe? A gente não fazer nada com peso. Poxa, é muito legal. A gente fez a ceia do Ministério Carmel e foi uma coisa incrível. Todo mundo se divertiu, a gente deu risada, um zoou o outro, um brincou com o outro, todo mundo ficou junto. Eu tive a oportunidade de, ali no momento que a gente ficou junto, de conversar com algumas pessoas que eu não tinha passado o ano todo sem conversar, ali na correria de culto, de palavra, de live, de gravar vídeo, e eu sentei ali de frente com a pessoa, a gente conversou, brincou um pouquinho, eu falei, nossa, achava até que essa pessoa era mais chatinha, mas a pessoa não é, a pessoa é mais legal. E esse é um momento legal, né? Não é à toa que o mundo todo nesse momento está fazendo confraternizações. Ou seja, a gente está falando sobre amor, e isso é muito importante, porque isso acontece justamente por Jesus. Porque tudo isso é feito e é bom e agradável através de Jesus, porque é tudo por ele e tudo para ele. Então, quando Jesus ele vem, ele nasce na terra, ele está sendo a ação do amor de Deus. Né? Porque quando Jesus ele veio na terra e ele morreu por mim e por você, é Deus simplesmente olhando para mim e para você e falando assim, olha, Henrique, eu não me contentei só em falar que eu te amo.
olha, Alan, eu não me contentei em falar que só eu te amo. Eu desci para morrer no seu lugar, para pagar os seus pecados, para limpar os seus problemas, para você voltar para mim, para você se relacionar comigo. Então Jesus é a manifestação do amor de Deus, da ação de Deus. Então quando a gente chega no final do ano, essas festas, esses momentos de união, justamente serve para isso, para que o amor não seja falado, mas para que ele seja verdadeiramente vivido. Isso é claro, gente, a gente está falando do final do ano, mas isso tem que ser vivido ao longo dos 12 meses. Então que todo ano, todo final do ano, todo Natal, a gente tem uma oportunidade de olhar para trás e falar assim, eu amei menos em ação. Eu falei que amei, mas eu não fiz muita coisa, mas agora eu vou demonstrar em ação. Então, que o próximo ano eu vou fazer mais isso, eu vou amar mais, eu vou estar mais em casa, eu vou ser mais presente, eu vou presentear mais, eu vou semear mais nos corações dos meus irmãos, eu vou estar mais junto, sabe? Então, é um momento, o nascimento de Jesus é algo tão poderoso, que transformou tanto a humanidade, que até os ateus, até que não acreditam que existe um Deus, que existe um Cristo que morreu por mim e por toda a humanidade, eles são obrigados a estar dentro de um calendário cristão. Eles são obrigados a estar dentro de um calendário que marca o nascimento de Jesus. Por quê? Isso é muito até profético, Meu porque a Deus. Bíblia ela não cita lá, que quando o Senhor nascer, quando Jesus nascer, vai mudar o calendário. Não, a Bíblia não fala sobre calendários. Só que por que isso é muito profético? Porque quando Jesus nasce, ele te dá uma chance de que tudo se fez novo. Ele te dá uma chance de tudo se fazer novo na sua vida, ele te dá uma nova chance, você precisa nascer de novo. Então, quando Jesus nasce, o tempo precisa parar, o tempo precisa recomeçar, a roda precisa girar para o outro lado, porque tudo mudou. A partir daquele momento que Jesus nasceu, tudo mudou. Então, por isso que, exatamente, é lógico, tem toda a teologia em cima desse calendário, mas eu consigo enxergar o sentido profético disso, o princípio disso, ou seja, passou, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora a partir do nascimento de Jesus, é daqui para frente. Você entende? É daqui para frente. O Senhor nasceu, ele vai morrer quando ele tiver lá 33 anos por toda a humanidade, mas é daqui para frente. É uma nova relação, é um novo sentimento, é uma nova demonstração de amor. Outrora, Israel tinha uma demonstração de afeto de Deus muito diferente do que a gente teve de Jesus. Então há sim uma separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Embora a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vê o perdão de Deus, a gente vê que ele é Deus zeloso, a gente vê que ele é o Deus caridoso, mas essa manifestação do amor dele geralmente era feita para uma geração só, ou para uma galerinha aqui que ia dar continuidade ali no plano dele. Mas quando chegou Jesus, ele fez isso por todos. Né? Deus olhou para a humanidade e falou assim, gente, eu amo vocês, por isso eu vou me entregar no lugar de vocês. E isso é tão forte que, se a gente for fazer uma análise, né, a gente sempre foca muito no sofrimento de Jesus. A gente sempre foca na dor dele, né? Igual tá a minha camiseta aqui, né? O leão com a coroa de espinhos, né? Que os romanos colocaram. A gente sempre foca no sofrimento de Jesus. Isso é extremamente louvável e é por isso que nós estamos aqui, temos essa oportunidade hoje. Talvez se Jesus não tivesse feito isso, a gente nem estaria aqui, talvez o mundo teria se acabado de diversas outras formas, mas quando a gente olha para uma ótica de Deus, de Deus entregando o próprio filho dele, sabe? Aí não há perna que aguente ficar em pé quando a gente pensa nessas coisas. Imagine o sofrimento de Deus, sabe? A palavra diz lá em João e em Marcos, se não me engano, que quando o Senhor morre, a terra toda se estremece e o mundo entra em trevas, né? E não há um sentido para isso. Fala assim, olha, o mundo entrou em trevas por causa disso, não. Só fala que a terra estremeceu, que foi onde rasgou o véu, e o mundo entrou em trevas. Sabe, eu tenho, para mim, e aí é meu, tá? Aí é meu, julgue na sua teologia, mas eu tenho para mim que este momento era a manifestação ali da dor que o Senhor sentiu. Imagine Deus olhando lá de cima, o filho dele inocente, imaculado, limpo, sem problema, sem pecado, puro, tendo que morrer para Deus se conectar comigo, para se conectar com a Ceinha, para se conectar com a Janaína, para se conectar com a Nádia, mas imagine o sofrimento que Deus o sentiu. Então essa foi uma manifestação do amor de Deus muito forte. Então quem somos nós para não oferecer um abraço? Quem somos nós para não oferecer o amor? E toda vez que a gente faz isso, a gente está fazendo o papel de Jesus, a gente está representando Jesus. Então toda vez que você abençoa alguém, e eu até gosto de falar isso, quando eu ajudo alguma pessoa, a pessoa fala, muito obrigado, eu falo, olha, agradece o Senhor,
agradece a Deus, porque foi por um dia ele ter me ajudado que hoje eu tenho condições de talvez te ajudar nessa situação, mas é por intermédio dele. É ele que ele me colocou nessa situação. Então é um momento, sim, de muito amor, é um momento, sim, de muito carinho, né? É um momento que a gente fica à flor da pele com muitas coisas, né? Com sentimentos, com projeto, e a gente já começa a fazer uma reflexão toda, mas a gente nunca pode esquecer o amor. O amor não é à toa que é o maior dos mandamentos, né? Ame o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua vida, e ame ao próximo como a ti mesmo. E esse é o maior dos mandamentos. Então, se você tem o seu amor a Deus bem alinhado e você não tem amor pro próximo, pode ter certeza que talvez você não ame Deus. Porque não tem como, gente, não tem como você amar o Senhor verdadeiramente, você entender sobre as coisas dele e você não amar o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, dá uma olhadinha no seu coração, procura onde verdadeiramente está o seu coração, que pode ser que você não ame nem a Deus como você acha que ama. Porque quando você ama a Deus, ele faz parte de você, ele entra dentro de você. Se ele entra dentro de você, você consegue executar o amor ao próximo. Então, pense nisso, olhe para dentro de você e pense, poxa, você ama as pessoas? Amo. Então, o seu amor por Deus está bem alinhado. Agora, se você não consegue exercer um ato de amor, um ato de caridade, o seu coração não se compadece por outras pessoas, você não tem compaixão em algum momento, pode ser que até o seu amor por Deus não esteja tão legal como deve estar. Então é um momento muito importante no Natal, que a gente não pode jamais esquecer da manifestação que foi. A manifestação do amor de Deus, ela está em Jesus. Isso é muito nítida para mim. Então o amor é algo que a gente não pode esquecer nas festas do Natal, né, Alan? De forma alguma, meu amigo Rick. Ô, Rick, eu fiquei sem relógio hoje, meu irmão. Nós estamos com tempo de live, por favor, só para... Vixe, eu não sei também não. Pelo relógio aí dá para saber. Eu acho que a gente está uns 40 minutos. Não, Tá mas bom. vamos embora, tem um tempinho legal ainda. Bem, tá bom, Rick. O bom é que a gente é parceiro, a gente não tem esse negócio, né? Pergunta a hora no meio da live. Não tem problema não. Cara, você falou de duas coisas, irmão. Duas coisas que, poxa, eu creio que tá aí. Porque, para quem não assiste muito as nossas lives, vai entender que a gente tem as coisas que a gente prepara e tem as coisas que Deus nos entrega na hora, né? E geralmente vem do Rick isso, impressionante, Rick. Mas eu falou de duas coisas que, assim, cara, que mexeram comigo, sabe? Eu acredito que tá aqui. Primeira coisa, Rick, cara, amigos, relaxem, cara. Relaxem nessa época, sabe? A gente vem de 2 anos difíceis, como o Rick falou, né? Então amem, sabe? Ai, não foi data A, B, C, em vez de qualquer coisa disso, chega na virada, dá um abraço em Jesus ali pela sua fé e fala parabéns e obrigado e o adore. E, cara, é um momento, vamos relaxar, sabe? Aproveitar esses momentos que a gente está tendo, momentos tão assim, que a gente está passando por uma fase difícil. E só uma coisinha que eu queria falar, Rick, que eu acho importante a gente orientar, é que tem uma gripe aí que tá bem chatinha no Brasil, né? Então, vamos prestar atenção nisso, né? Na questão de não relaxar, como é que fala? Relaxadamente, né? Relaxar no sentido de ficar tranquilo, ficar em paz, né? E eu acho que assim, que isso daí me tocou, cara. Tipo, relaxa, velho. 2 anos é um momento gostoso de poder abraçar, né? Com um pouco menos de preocupação do que no ano passado, por exemplo. Já é um né? presente a gente estar vivo, né? Numa altura dessa. Exatamente, cara, exatamente. E assim, perdemos pessoas sim, mas temos que ficar em paz, né? Nessa questão. E você falou, Rick, agora no final, referente ao amor, né? Tipo, essa palavra, Rick, eu tive o entendimento dela enquanto você falava, porque eu não tinha o entendimento do jeito que eu tive agora, que o Espírito Santo me deu. Porque, assim, quando a palavra do Senhor fala, se você não consegue amar o irmão que está do seu lado, como que você vai amar a Deus? E olha que pãozinho quentinho que Deus deu para mim aqui, deu para a gente aqui, Rick, porque é o seguinte, Deus me falou o seguinte aqui enquanto você trazia.
Aquele que ama a Deus e não ama o próximo, dentro do contexto que você trouxe, existe uma possibilidade, né? Não, talvez não seja de amor verdadeiro, mas existe uma possibilidade. É na questão do receber. Ele ama na questão do receber. Ele ama na questão de esperar receber algo em troca. Exatamente. Né? Esperar receber algo em troca. Então, Deus é um, tipo assim, vamos falar a verdade, né? Quando a gente está no apuros, o que a gente fala? Ai, meu Deus. Primeira coisa que a gente fala, Jesus, né? A gente já clama ao Pai. Pode ser ateu o que for. Está numa situação de apuro, clama a Ele, porque Ele realmente é esse recurso. Só que esse contexto aqui de amor, Rick, não é o amor no sentido de receber. É no amor no sentido de dar, de entregar o amor. Exatamente. Então, aquele que tem o amor para entregar, o Rick, ele não tem como ele ter alguém ao seu lado e não ele quer entregar, ele quer dar esse amor, ele quer doar esse amor. Não quer receber, ele quer dar. Então, quando a palavra fala assim, cara, como que você fala que você me ama se você não ama o irmão que está do seu lado? Por causa disso, porque esse amor, ele é tão latente, ele é tão puro, ele é tão bonito, Rick, que se você quer entregá-lo, Engraçado que eu nem lembrava desse versículo. Oi? Engraçado que eu falei isso daí, eu nem lembrava desse versículo. Olha só, aquilo que eu falei, a gente tem que agradecer a Deus porque Ele participa de todas as nossas lives, eu não tenho a mínima dúvida disso, de que Ele entrega em todas as lives algo dele que a gente não pensou, que a gente não programou. Então, a gente pode refletir referente a esse amor por Deus, porque muitas vezes nosso amor por Deus, ele pode ser que ele seja atrás de alguma coisa, do receber. Exatamente. Mas o amor que é o dar, esse amor, ele não tem como você esperar Deus, sabe? Por isso que a palavra fala, não tem como você, se você não ama o seu próximo, você não me ama. Por quê? Porque o amor que Jesus está falando é aquele amor que não dá para esperar. É aquele amor que não dá para agendar. É um amor do agora, do momento, né? Então, cara, muito feliz em Deus trazer essa reflexão. Rick. Se você quiser falar um pouquinho mais referente a isso, pode ficar à vontade. Uhum. Não, eu acho que isso é algo básico, né? Eu acho que o amor em si, ele é igual ao evangelho, né? O evangelho, quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa no evangelho de serviço. A gente pensa em servir. Então, tudo qualquer que é princípio dentro do evangelho é sempre de servir. O líder tem que servir. O pastor tem que servir. O profeta tem que servir. O evangelista tem que servir. O dízimo, generosidade, é para servir. Uma comunidade, uma igreja, como só, é para servir. Se você entra numa igreja como membro, como obreiro, é para servir. Ou seja, tudo sobre o evangelho é sobre você servir, é sobre você entregar. Raramente é sobre você receber alguma coisa. Então, assim, isso é fundamental, sabe por quê? Porque, assim, quando a gente tem o nosso amor a Deus, né? Porque, igual o Alan falou muito sabiamente, a gente pode ter o nosso amor a Deus alinhado às coisas que a gente quer receber. Sabe aquela história de, eu amo a Deus porque eu tenho medo de ir pro inferno, né? Ou tem gente que usa Deus como um amuleto, né? Tipo assim, a pessoa tá bem, tá extremamente bem, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, a pessoa não tá nem aí pra Deus. Na hora que começa a dar errado, a pessoa, Jesus, eu preciso orar, preciso jejuar, porque tá tudo dando errado. E na verdade, esse não é o real amor. Sabe, o nosso amor por Jesus, ele tem que ser independente das coisas que acontecem. Então, assim, tá passando por alguém, sei lá, vou dar um exemplo até que forte. De repente você tá com alguém enfermo na sua família, uma pessoa tá com uma doença que é uma doença que assim, é a morte, né? Vai levar a pessoa à morte. E aí você pode orar por cura, você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode chorar, você pode fazer tudo, e de repente a pessoa falece. E aí, de repente, você para de amar Deus.
Então o seu amor de Deus não estava baseado naquilo que ele é, estava baseado naquilo que ele pode fazer por você. E isso é muito errado, porque quando nós casamos dentro de um casamento, né, eu sempre, o meu amor, ele tem que ser para Nádia e o amor dela tem que ser para mim. Então, aquela história de que assim, não, eu tô casando porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter uma esposa para fazer isso para mim não. É muito pelo contrário, é o serviço, né? E o evangelho fala sobre isso. Então, assim, o amor, nosso amor em Deus, ele tem que estar alinhado, que independente do que acontecer, eu continuo amando Deus. Então, assim, porque eu sempre falo isso, que é algo que eu não lembro onde eu vi, mas marcou a minha vida, que você tem fé no milagre ou você tem fé na soberania de Deus? Porque a fé no milagre, ela é um problema. Porque quando você tem fé no milagre de que algo vai acontecer, você fica ali, ó, pensando. Se não acontece, você para de acreditar, você fica com a fé meio abalada, você para de acreditar em Deus. Não, muito pelo contrário, a sua fé ela tem que ser na soberania de Deus. E isso vai destravar você, vai te trazer a ambiente. Peraí, que eu vou mexer em outra coisa aqui. Se você destravar isso na sua cabeça, vai te trazer um ambiente de realização de milagres. Por quê? Veja bem. Quando você ora por alguém, quando você tem fé em alguma coisa, você pede para Deus fazer algo e você quer que Deus faça aquilo e Deus não faz. E Deus não faz, você meio que está trazendo a responsabilidade daquilo não ter acontecido para você. Se Deus não fez, você começa, será que eu orei errado? Será que eu pedi errado? Será que você começa a buscar em você? Então você traz a responsabilidade para você. Só que quando você está desprendido de se Deus fizer ou não fizer, você vai continuar com a fé nele, você vai habilitar algo dentro de você que vai fazer com que os milagres aconteçam. Por quê? Porque você vai tirar a responsabilidade de você, vai tirar a responsabilidade da sua reputação e você vai colocar na mão de Deus. E quando você tira essa responsabilidade de você e coloca na mão de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Então isso é até um princípio de cura, né? O Senhor me direcionou a falar sobre isso. Isso é até um princípio de cura. Quantas vezes você olha uma pessoa que está enferma e você não tem coragem de orar? Mas por que você não tem coragem de orar? Porque você acha que o dom vai vir de você, porque você acha que a oração sua não tem poder, porque você acha que você não tem um lugar no mundo espiritual, sendo que na verdade não é nada disso. Você como cristão, você precisa ter fé em Deus. Então se você orar, quem vai fazer é Deus, não é você. Então se acontecer ou não acontecer, você não precisa se preocupar. Você tem que orar sim com o seu coração desejoso que aquilo aconteça, orar com fé, acreditando que Deus tem poder sim para resolver aquela situação, mas a responsabilidade é de Deus. Então assim, irmão, olha, vamos orar por essa pessoa aqui que está com câncer terminal? Vamos orar com fé, vamos impor as mãos, vamos clamar pela misericórdia do Senhor a respeito daquela vida. Se o Senhor fizer o milagre, amém, vai ser um momento incrível, vai ser um momento de muita alegria, a gente vai ficar muito feliz. Só que se o Senhor não fizer o milagre, a gente também vai ficar feliz. Por quê? Porque o Senhor optou por recolher aquela pessoa. Então se ele optou por recolher, era porque para aquela família, para aquela pessoa, era o melhor a se acontecer. Ou seja, as decisões de Deus, elas não têm que ser questionadas. Deus, ele toma todas as decisões certas, ele conhece a minha e a sua vida. Então ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Então se você está desempregado nesse momento e você está com a vida na mão de Deus, você está fazendo tudo certinho, então é o momento que você tem que ficar desempregado. Então você tem que começar a procurar o sentido disso. Não é, Senhor, me tira dessa situação, mas é, Senhor, por que eu estou nessa situação? Então quando você entrega a sua vida para Deus, você está deixando tudo debaixo da mão dele, né? Então é isso que a gente precisa aprender. O amor, ele não é sobre tudo funcionando bem. O amor de Deus não é sobre você tendo tudo que você quer, você tendo... Muito pelo contrário. A palavra do Senhor, ela tem várias passagens. Tem uma passagem que diz que os filhos de Deus, eles meio que herdarão o melhor da terra, certo? Tudo bem, ponto. Vamos analisar esse texto. Quando fala o melhor da terra, é o Senhor que está falando. Será que o melhor da terra, para você... para Deus, é você ter fama? É você ter dinheiro? É você ter todos os recursos possíveis do mundo? Ou será que é você ter uma boa família? Você ter um coração... Ou às vezes não é nem uma boa família, mas será que o melhor dessa terra não é você ter Jesus no coração? Não é você ser uma pessoa que, independente de o que acontecer na sua vida, você vai continuar tendo a sua fé? Olhe para Jó. Jó, ele perdeu tudo. E Jó, né, ele ficava procurando o erro nele, mas em momento nenhum ele desistiu do Senhor. Sabe, ele perdeu a esposa, ele perdeu todos os filhos, ele ficou com a doença que era só pele e osso, onde ele se coçava ali como se fosse uma sarna, né? Se coçava com um caco de telha, e mesmo assim ele não blasfemou contra o Senhor. Ou seja, o amor dele verdadeiramente estava em Deus. Então o nosso amor a Deus, ele tem que ser além dessa vida. Tem que ser um amor que você tem que ter a certeza de que quando a luz se apagar, como eu sempre gosto de falar,
o Senhor vai estar do outro lado, você vai ver ele lá. Então esse que tem que ser o nosso amor no Senhor. O nosso amor ele não tem que ser baseado em coisas, não tem que ser baseado naquilo que recebe, mas tem que ser. Aliás, né, falando nisso, Jesus ele morreu por todo mundo. Ele morreu por pessoas que cospem na cara dele todo dia. Ele morreu por pessoas que negam ele todo dia. Ele morreu por pessoas que, mesmo ele tendo morrido, continuam fazendo mal continuamente, continuam não acreditando nele, continuam querendo se relacionar com outros deuses, pessoas que são idólatras, imorais, pessoas que fazem qualquer tipo de coisas que o desejo do coração do homem faz. Mas ele morreu por mim e por você. Porque ele te amava, então ele não quis nada em troca. Então por que a gente, na hora que a gente ama o Senhor, a gente tem que ficar toda hora querendo algo em troca? Eu acho que é muito mais valioso na nossa vida a gente chegar no final de tarde, olhar para nossa casa, ver que a gente tem uma casa humilde, mas tem, ver que a gente tem uma família humilde, mas tem, ver que a gente tem um prato de comida humilde, mas tem, mas no final do dia a gente está cheio da presença de Deus, que é algo que vai nos levar para o além da vida, do que muitas vezes a gente está cheio de recursos e não tem a presença de Deus. E é claro, eu não estou falando que se você tiver uma vida que você vai estar cheia de recursos, não quer dizer que você não é uma pessoa que pode ser cheia de Deus. Não, muito pelo contrário. Mas o amor é sobre você ter Deus dentro de você. Sobre você tomar as decisões certas e nem sempre ficar esperando coisas do céu, ficar esperando que ele te presenteie toda hora, não. Mas é entender que esse amor ele é incondicional. O amor de Deus na nossa vida é incondicional. Só que muitas das vezes o nosso amor por ele não é incondicional. A gente encontra muitas falhas no nosso amor por ele, porque ele morreu por mim e por você. Se eu desligar dessa live aqui e quiser pecar, o Senhor continua me amando. Se eu quiser não pecar, ele continua me amando da mesma maneira. O amor dele nunca vai se cessar sobre a minha vida. Se eu decidir nesse exato momento que eu quero ter uma vida cheia de iniquidades e daqui a 90 anos, no meu túmulo lá de morte, segundos antes de morrer, eu falo assim, Senhor, me perdoa. Ele vai me perdoar. Né? A não ser que o arrebatamento já tiver acontecido, mas aí é outra coisa. Né? Ele vai me perdoar. Mas muitas vezes o nosso amor por ele não é incondicional. O nosso amor é muito condicional quando está tudo indo bem, quando a maioria das áreas da nossa vida também. Agora, quando tudo começa a dar errado, a gente começa a questionar se Deus nos ama. A gente começa a questionar se Deus é presente na nossa vida. Não, querido. Assim, se tudo estiver dando errado, comece a procurar problemas em você. Porque o problema nunca vai estar em Deus. Deus não tem problema, Deus não tem erro, Deus não erra. O problema nunca vai estar em Deus. Se algo na sua vida está te travando, se algo na sua vida está fazendo com que você perca o seu sono, que você está tendo muitos problemas e não tem uma solução, vai orar. Vai buscar em oração, vai orar todo dia, diariamente, que o Senhor vai aparecer com uma luz sobre a sua vida. Mas se algo não está funcionando na sua vida há muito tempo e você não entende o sentido disso, busque o erro em você, porque o erro vai estar em você, não vai estar em outra pessoa e não vai estar em Deus. O erro nunca vai estar em Deus. Não é Deus que está demorando, não é Deus que não está fazendo, é você que não está entendendo. Então, assim, o amor de Deus, ele é muito disso, ele é incondicional sobre as nossas vidas, mas a gente precisa começar a ter um amor incondicional também a respeito dele, não ficar esperando com que ele vai fazer tudo por nós, mas a gente começar a dar os primeiros passos em tudo. Aliás, andar com o Senhor sempre espera que você dê o primeiro passo. Quando a gente vai analisar os grandes homens, as grandes mulheres que andaram na Bíblia com o Senhor, eles sempre deram o primeiro passo, sabe? Não foi um relacionamento que Deus pegou eles ali e jogou, não. Ele chegou em Noé, apareceu para Noé, falou, Noé, faz a arca. Noé fez a arca, ou ele ficou esperando que os anjos descessem? Não, ele chegou nos filhos dele e falou, rapaziada, vamos embora aí, vamos trabalhar, que o Senhor mandou eu fazer uma arca. Ah, mas por quê? Ele disse que vai chover, eu não quero saber, a gente tem que fazer essa arca aqui para salvar nossa família, para salvar a humanidade, porque foi o que o Senhor pediu. Quando o Senhor apareceu na sarça ardente para Moisés, o texto diz que Moisés estava assim e ele viu uma sarça pegando fogo. Ele se interessou e ele olhou para lá e falou com o Senhor. Aí ele olhou, se interessou. E se naquele momento ele tivesse visto e ido embora? Ele precisou tomar uma atitude acerca daquilo. Davi, quando foi ungido a rei, quando ele subiu lá para cima, quando ele foi enfrentar Golias, ninguém deu tapinha na costa dele e falou, não, vai lá. Muito pelo contrário, fala, você é louco, menino? E ele falou, não, eu sei o Deus que eu estou servindo. Eu sei o Deus que está na minha vida. Ele foi lá e tomou atitude. Né? Naquele momento, talvez o Senhor pudesse não ter ajudado ele, mas ele precisou tomar o primeiro passo. Moisés lá precisou descer, falar com o faraó. Então, assim, isso é um princípio para lidar com o Senhor. O Senhor, ele não vai fazer nada que é para você fazer. Você tem algo que é para você fazer, você precisa dar
o primeiro passo. Você precisa se relacionar com ele. Então, poxa, tô tendo dificuldade em algo, então dê o primeiro passo. Busque você ter essa relação com o Senhor. Ai, Senhor, eu não tenho te ouvido, eu não estou sentindo a tua presença. Ora todo dia. Ai, eu vou orar e acabo dormindo. Então você está fazendo errado. Sabe por quê? Porque você está dando a pior parte do seu dia para Deus, que é a parte que você está cansado e a parte que você vai dormir. Por que você não dá a melhor parte do seu dia para Deus? O momento que você está ali acordado, está com gás, o momento que você sabe que você mais está produtivo, dá esse momento para Deus. O momento de mais produtividade na sua vida diária é o momento que você tem que entregar para Deus, não é um momento de cansaço. Ah, estou cansado, vou dormir, aí estou orando, acordei, ai Senhor, eu não consigo orar. É lógico que você está orando no momento que você está com sono. Se um casal de pessoas casadas, você começa a se relacionar com o seu cônjuge, e aí você fala assim, olha, eu vou dar para você o momento que sobrar do meu dia. Ah, aí quando você vai estar cansado, aí vocês querem dar ali, namorar um pouquinho, não pode porque está cansado. Ah, quer ir jantar, não pode porque trabalhou o dia inteiro. Então, assim, isso funciona em todo tipo de relação. Se você quer manter uma relação saudável, dê o seu melhor momento do dia naquela relação. Então, muitas vezes, às vezes, casais não dão certo justamente por causa disso. Porque o momento que você dá para aquela pessoa é o momento que você já está cansado, está esgotado, está sem força, não quer fazer nada. Isso é um problema. E Deus, a gente não pode tratar dessa forma. Então, assim, não consigo orar. Então, olhe na sua rotina. Talvez você não está conseguindo orar porque o momento que você está indo orar é um momento que não é propício para você orar. E volte a entregar o seu melhor para Deus. Isso também fala de amor. Então, acho que eu entrei em outros assuntos aí, né, Ala? Mas o essencial é isso. O essencial do evangelho é você servir. Não é você se relacionar com Deus por medo do inferno. Não, é conhecer. Queira conhecer o Senhor. Queira conhecer quem Ele é. Queira conhecer o poder dele sobre a sua vida. Sabe? Não passe uma vida pacata sem enxergar Deus. Não passe uma vida sem enxergar Deus nas festas, sem enxergar Deus nas crianças, sem enxergar Deus na beleza e na simplicidade da vida. Não. Se aprofunde no relacionamento com o Senhor, ao ponto de você, às vezes, sentir um vento diferente e saber que o Senhor passou ali. Às vezes de você ver o cântico de um passarinho e você entender que o Senhor pousou ali naquele momento para olhar aquela situação. Sabe, não passe uma vida sem entender sobre o Senhor, sem ter relações com Ele. Não procure o Senhor, não tenha uma vida religiosa, só de ler a Bíblia, de fazer algo para Deus. Não, queira conhecê-lo. Sabe, porque quando você conhecer verdadeiramente o Senhor, quando você tem Deus no seu coração, você pode estar desempregado, com a sua conta bancária ferrada, às vezes com áreas da sua vida destruídas, mas você sabe que o Senhor está trabalhando, você sabe que Ele está fazendo algo, então queira conhecer o Senhor, destrave isso, aprofunde mais na relação com o Senhor, não fique só na religiosidade, não fique só na igreja, não, se aprofunde. Se questione sobre as coisas, pergunta para o Senhor, sabe, enxergue o Senhor na natureza, busque isso. Tem um livro, eu sempre gosto de citar, porque para mim é um dos melhores livros que eu já li, que é as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia todo mundo conhece, tem aquele leão gigante que é Aslan. Na mitologia de C.S. Lewis, é Jesus aquele leão. E tem uma parte que sempre que eu leio me comove demais, porque tem a menininha, que eu esqueci o nome dela, que faz um tempo que eu li, e chega uma parte do livro que tem um monte de gente, e aí ela tá assim, e ela sente uns passarinhos, e ela sente um vento. E aí ela fala pro irmão dela, olha, Aslan tá aqui. E aí ele fala assim, o Edmundo fala, né, mas não, como assim Aslan não tá? Ele tá, eu tô sentindo. E ela só viu assim, até me arrepia, ela só viu assim o vento e os pássaros, e aí o Aslan aparece, e aí ela começa a fazer carinho nele. E aí ninguém enxerga o Aslan, ninguém vê o Aslan, só ela vê. E aí ela pergunta assim, Aslan, mas você tá aqui, eu sinto a tua presença tão forte, eu consigo ver você chegando a quilômetros, e por que as pessoas não veem você aqui? E aí Aslan simplesmente responde assim para ela, é porque eles não querem ver. Então não seja essa pessoa. Destrave a sua sensibilidade para as coisas de Deus, ao ponto de você assistir um filme e enxergar uma mensagem de Deus ali, a ponto de você ver uma situação e ver que foi o Senhor que livrou aquela pessoa. Sabe, não seja essa pessoa que anda desapercebido. O Senhor, ele está disponível a todo momento. Ele fala com a gente por situações, ele fala pela natureza, ele fala por palavras de pessoas. O Senhor, ele está disponível a todo momento, basta a gente enxergar. Então, assim, se o Natal, a gente está falando do nascimento dele, a gente está falando de amor, sabe? Intensifica o seu amor por ele.
intensifique esse amor incondicional, não queira ter Deus só para ele resolver as suas coisas, não, Deus ele é igual uma vez eu falei, não lembro onde, Deus ele não é um agente de cronograma, ele olha para você, Henrique, ó, agora eu vou te dar isso, amanhã você faz isso, ano que vem aí, não, o Senhor não é esse agente, ele é alguém que ele quer ser seu amigo, ele não é só um amigo, mas como ele fala que ele é um pai, ele fala que ele e o pai vão habitar dentro de você. Olha a importância disso, um Deus que é tão grande, que não cabe dentro da criação, não cabe dentro do universo que ele criou, mas ele habita em você, ele habita dentro de você, então não perca isso. Não perca as oportunidades de sentir o toque do Senhor, de sentir a presença do Senhor, de ver eles nas situações, na simplicidade, sabe? Não se torne um adulto chato, sabe? Eu sei que eu acho que eu estou até entrando em outros assuntos aqui, mas não se torne um adulto chato, desperte sim a criança, muitas vezes, que tem dentro de você, na questão de você gostar de coisas, de você brincar, de você se divertir. No final das contas, o Senhor quer que você seja feliz. O Senhor te ama e Ele quer sim que você tenha uma vida plena, mas você precisa tomar ações, você precisa tomar algumas atitudes para que isso realmente se torne verdade na sua vida. Então seja um adulto sim, em maturidade, em responsabilidade, seja homem, seja mulher, faça aquilo que você tem que fazer, mas também seja uma criança e saiba aproveitar a vida, saiba aproveitar a simplicidade da vida, não torne tudo pesado, não torne tudo um peso, sabe? Se torne um adulto sim, que gosta do Homem-Aranha, sabe? Um adulto que gosta de jogar videogame, um adulto que gosta de jogar bola, um adulto que gosta de fazer tantas outras coisas, mas não deixe a felicidade se apartar da gente. Muitas vezes a nossa vida adulta, a gente deixa a felicidade embora da nossa vida porque a gente foca muito no trabalho, nos problemas. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor ele quer que a gente seja feliz. E a gente precisa ter esse relacionamento com Ele, porque quando você encontra o Senhor verdadeiramente, aí entra a paz que excede todo entendimento. Sua vida pode estar cheia de problema, mas no final das contas você consegue dar um sorrisinho e saber que o Senhor está ali com você. Então que nesse Natal você lembre disso. Você lembre do nascimento dele, você faça igual o Alan falou. Pega um momento assim, ó, que ninguém tá vendo, chega assim e faz assim, ó, abraça Jesus, fala assim, Jesus, eu te amo demais. Obrigado por esse sacrifício que você fez. Abraça ele, que ele vai estar ali com você. Sabe? Até arrepiei. Oi? Até arrepiei com esse abraço aí que você deu no pai. Abraça assim, ó, faça disso uma rotina da sua vida. Não permita, sabe, se você está assistindo essa live, se você tem acompanhado toda a nossa mensagem, não permita ter uma vida sem a presença dele. Porque se você tem questões de religião, se você tem questões morais, quando o Senhor entrar na sua vida, você não vai precisar de mais nada. Você vai entender tudo, você vai entender todos os princípios, porque o Senhor está habitando dentro do seu coração. E isso é muito importante. Então, se eu tenho uma mensagem assim nesse Natal, lembre de Jesus. Sabe, ele é importante. Convide ele para estar junto com você. Abrace ele no ar. Sabe, ali no momento do Natal, quando der. Eu tenho costume de fazer isso já há alguns anos, sempre no Natal e na virada do ano, assim, depois que o pessoal se abraça, eu separo um cantinho ali, ajoelho e converso com o pai também, agradeço ele, fico ali só degustando um pouco a presença dele, conversando com Deus. Isso é muito importante. Não vou me esquecer que esse momento é dele, é o único e é dele, porque é tudo por ele, a gente vai chegar no céu, é tudo por intermédio dele, ele é o alfa e o ômega, ele é a videira verdadeira, sabe? Deus, o Senhor é tudo, a gente não pode ter uma vida sem sentir a presença. A gente que é cristão, a gente tem que perseguir, é até uma palavra estranha, né? Pra gente falar nesse contexto, mas você precisa perseguir a presença do Senhor na sua vida. Não tô sentindo, busca mais. Busca mais, que você precisa do Senhor na sua vida, que Ele vai te alinhar, Ele vai te ajudar com todas as suas questões. Isso não quer dizer que você é perfeito, tá? Porque o Senhor, Ele vai na sua vida, Ele vai te transformar. Mas a constante transformação, quem tem que fazer é você. Ele vai te apontar o erro. Ele não vai lá limpar o erro para você. Ele vai te apontar o erro. Assim como Ele fez ali com diversas pessoas, com a mulher adulta, Ele falou assim, olha, eu não vou te acusar, isso aconteceu, mas vai, não peque mais. Então o Senhor ele vai estar constantemente apontando os erros de você. Então você vai lá e muda. Que cada vez que você limpar um pouquinho mais, vai entrar mais. Porque o Senhor ele não tem como habitar no lugar onde há muita dor, há muito... Quer dizer, eu falei errado. Ele não tem como habitar em você e ir destravando você em ambientes que você não deixa. Você precisa deixar. Aquela dor profunda, deixa ele entrar ali, ele vai sarar. Aquela outra machucada, aquela outra ferida, ele vai entrar e vai transformar. Então, quanto mais você tira de você, dos seus gostos, dos seus desejos, das suas dores, dos seus problemas, dos seus conceitos, da sua cultura, quanto mais você tira de você, mais de Cristo você vai ter. E melhor você vai ser, sabe? A ponto das pessoas olhar para você e falar assim, fulano mudou da água pro vinho. Como assim? É Jesus, né?
Então, que nesse Natal a gente lembre muito desse amor de Jesus, né, Alan? É isso aí, Rick. Hoje eu tô jogando de meia aqui, de camisa 10, Rick. Tô só ajeitando para você aí. Você tá marcando tanto gol, ele tá ganhando, tá goleada. Ô, Amém, Deus Rick, é bom. Deus é bom demais, Rick. Deus honra demais a gente. Ô, Rick, sabe uma coisa que é legal a gente pensar? Porque quando a gente fala, olha só que legal, porque eu tô falando que eu tô de camisa 10 hoje, ajeitando ali. Porque quando a gente fala de Natal, a gente concentra-se muito no ato de Cristo, no nascimento de Cristo. Obviamente, tudo isso que, né, que realmente é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Mas se você for perceber, a live, ela foi para um lado meio que ministrar aos nossos corações. Sim. Por quê? Porque a gente comemora tanto o nascimento de Cristo, a gente dá tanta importância para isso, mas Cristo fez isso para quê? Para que a gente tenha tudo isso que você falou, meu irmão. Tudo isso que Deus colocou no seu coração para trazer para a gente aqui. Você quer realmente fazer com que tudo aquilo que Cristo fez, realmente para a gente seja ali, sabe, alcance aquilo que ele veio fazer? Seja feliz, como a gente falou, sabe? Tenha momentos de paz, tenha momentos de amor, tenha momentos leves, tenha momentos de felicidade, né? Momentos de lutar para renunciar realmente, sabe? Da intensidade para que possa acessar tudo isso, que nós sabemos que se a gente deixar a vida levar, o nosso destino todo mundo já sabe. Então é através de força, né? A palavra de Deus, eu não sei se é a palavra de Deus ou foi alguém que ministrou isso muito e ficou na minha cabeça, que fala que o reino dos céus é tomado à força. Não estou muito lembrado, mas deve estar lá para o lado de Romanos, né? Que Paulo não dava apoio para ninguém, né? É tomada à força. Em qual sentido? De que você vai ter que estourar a porta do céu e entrar? Não. No sentido de que você também precisa renunciar, de que você também precisa fazer a sua parte, né? Eu acho que todas as minhas ministrações eu cito João 17, que Jesus fala, né? Lá, eu quero saber o que Jesus oraria por mim. João 17. Acabou, lá tem a oração de Jesus por nós. E lá Jesus fala, Pai, onde eu quero que eles sejam um, assim como nós fomos, eu quero que eles tenham alegria, eu quero que, sabe, traz tantas coisas lá. E Jesus fala, Pai, agora sim, assim como o Senhor me enviou, agora eu envio a eles, sabe? E Jesus fala, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço para que o Senhor os livre do mal. Então tem todo um cuidado, tem toda uma proteção de Deus que nós vamos ter, alcançar todo esse amor de Cristo, demonstrar essa proteção, nós vamos ter como? Através da renúncia. Então, quando a live, ela toma uma live de Natal, ela toma esse direcionamento, eu não enxergo outra coisa, Rick, porque na verdade, Rick, o papel de Cristo já foi feito. A gente se lembra, né? Ele fala para a gente trazer a memória na ceia, né? Do corpo dele, do sangue dele que foi derramado. Mas o papel de Cristo já foi feito. Agora basta a gente acessar. Acessar o que, Alan? Uma religiosidade, uma chicotada nas costas? Não. Quer acessar? Faça tudo isso que o meu amigo Rick fez aí. Quando acabar lá, eu vou assistir de novo. E a Sueli é prova que eu assisto mesmo. Para quê? Para que possa entender o que Deus falou. Quando você olha para a live e fala assim, nossa, os meninos, né, são abençoados, tal, você acaba não acessando o que Deus quis, por que Deus direciona para esses lados. Eu consigo, como o Rick fala, né, que eu tenho esse dom de discernir espiritualmente, eu consigo compreender isso. Quer fazer valer a pena? Quer fazer valer a pena, Alan? Eu quero fazer valer a pena. Seja feliz. Tenha felicidade dentro da sua casa. Tenha felicidade na sua vida. Acesse. E o nascimento de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, todo esse processo nos leva a um lugar. E o que a gente precisa fazer para que tudo isso valha a pena? Acessar esse lugar. Que lugar é esse? O lugar onde
não há preocupação, não estejais ansiosos por coisa alguma. O lugar onde deixando para trás as coisas, deixando para lá, sei lá, as coisas que para lá ficaram, sigo em direção ao alvo, que é esse lugar que a gente precisa sim acessar. É o lugar onde a felicidade, é o lugar onde deixa o culto, né? A orientação ali naquela questão lá do homem que estava no caminho, lá dos que estavam indo lá para a igreja, lá para o templo. A orientação era o quê? Os caras que deixam de ir para um compromisso para parar e para socorrer alguém. A gente precisa acessar esse lugar. A gente precisa acessar esse lugar que o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo fez passar a existir. Então, quer fazer valer a pena? Acesse. O que aconteceu no Natal? O que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Ele preparou um lugar. Como que eu faço para fazer isso valer a pena? Esse lugar é lindo, é maravilhoso, tem gangorra, tem balanço. Como que eu faço? Vai lá e se divirta nesse lugar e seja feliz nesse lugar. É isso, meu amigo Rick. Feliz demais por essa live, meu irmão, por tudo que Deus falou. É isso aí, gente. E as lives, as nossas, a gente é assim, né? A gente separa um tema, às vezes a gente trabalha um pouco mais o tema, às vezes a gente trabalha menos, né? Esse tema a gente trabalhou um pouquinho menos do que geralmente a gente costuma, mas assim, o intuito de tudo isso daqui é realmente dar lugar àquilo que Deus quer falar, né? E conforme eu ia falando, eu senti muito isso, o Senhor foi ministrando no coração, porque às vezes, gente, a gente se prende muito às coisas, sabe? E a gente esquece de ser feliz, né? E a felicidade, ela não é um lugar, ela é uma decisão, não é? A felicidade não é assim, quando eu estiver naquele lugar, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Não, ela é uma decisão, você pode ser feliz agora, basta você tomar essa decisão em Cristo. E quando Jesus nasce, quando ele faz a obra dele de redenção e de remissão do mundo, ele está levando a gente para esse lugar de felicidade, para esse lugar de alegria, para esse lugar de conforto, sabe? E isso não é sobre coisas, isso é sobre um lugar, é sobre algo que você vive dentro do seu coração. Então, assim, às vezes a gente vai vivendo, principalmente algumas pessoas que são presas à religião, e vai vivendo naquele contexto assim de, poxa, seguir uma igreja, seguir uma agenda, poxa, tudo isso é legal. A gente como igreja, como ministério, inclusive, é um dos assuntos que eu e o Alan a gente tem tratado, que a gente já, pro ano que vem, a gente já quer fazer uma agenda do ano todo, né? Porque assim, a gente não tem essa de, nós estamos acertando tudo. Não, se a gente vê que estamos errando em algo, a gente vai consertar, né? A gente é imperfeito também, não somos líderes aqui que somos os caras mais perfeitos. Não, a gente erra pra caramba também, e a gente precisa muitas vezes ter a humildade de reconhecer isso, né? Então, talvez uma coisa que ajude a gente aí para o próximo ano é uma agenda maior, né? Mas, então é legal, sim, a gente como igreja tem uma agenda, a gente tem nossos eventos, a gente tem culto, a gente tem imersão, a gente tem conferência, a gente tem ações e tal. Pô, isso é muito legal e tudo isso é muito louvável. Mas a gente não pode se esquecer de ser feliz. A gente não pode se esquecer de dar um aporte para a nossa família. A gente não pode esquecer de ser pai, de ser esposo, de ser filho, de ser irmão, de ser colega, de ser amigo. A gente precisa se divertir, a gente precisa ser feliz. Afinal de contas, o Senhor ele fez todo esse planeta para a gente, né? Quando ele fez todas as coisas, a palavra diz que ele viu que tudo era bom. Né? Então imagine o Senhor olhando e vendo que tudo era bom, porque assim, o pecado aconteceu no coração do homem, né? Então o homem, a partir do pecado, tornou o coração duro, mas o Senhor viu que tudo era bom. Então imagine o Senhor olhando e falando, nossa, isso daí realmente é bom. Então assim, o Senhor veio em Jesus, né, demonstrando o amor dele para que a gente fosse feliz. Então assim, não viva uma vida pesada, sabe? Uma vida que você é muito amargurado, que você tem muito... Não, tente resolver tudo isso. Tente resolver, a gente vai errar sim, eu erro pra caramba, vocês também vão errar, todo mundo erra. E se a gente viver sempre com o peso dessas coisas na nossa vida, a gente não vai ser feliz, sabe? Eu acho que a gente precisa ter a humildade de reconhecer nossos erros e entregar na mão do Senhor. Falar assim, olha, eu fiz isso, isso daqui infelizmente é irreparável, eu quero que o Senhor cuide pra mim e amém. Siga a sua vida, seja feliz. Sabe, não desperdice a sua vida tentando achar uma perfeição em você, tentando achar algo de super bom dentro de você, não. Muito pelo contrário, seja feliz com o que você tem, que Deus vai te confiar
outras coisas. E nunca esqueça dos princípios do Senhor: generosidade, amor, serviço. É isso que ele requer de mim e de você, é isso que ele quer. No final das contas, ele quer ver a gente feliz. O Senhor não é um Deus que olha pra gente e quer ver a gente, sei lá, todo domingo na Bíblia, fazendo culto, correndo e tal, pá. Ele também às vezes quer que a gente faz isso. Mas eu acho que no maior de tudo, ele quer olhar pra gente e ver que a gente é um filho feliz. Ele quer olhar pra mim e pra você e falar assim: não, o Henrique é feliz, sabe? A Ceinha é feliz, a Su, nossa, que menina feliz. Eu acho que é isso que ele quer empurrar a gente pra esse ambiente, sabe? E a gente precisa entender isso pra gente. Nós não somos adultos frustrados, não somos pessoas presas em religião, presas em coisas, presas até porque quando você não é uma pessoa feliz, você não entende a liberdade do evangelho, né? Eu tava conversando com o Fernando, um amigo meu, alguns conhecem ele, essa semana, quando a gente voltou do filme do Homem-Aranha, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e aí a gente estava falando sobre essa questão de que a Bíblia ela é proibitiva em muitas coisas, só que entenda o princípio da proibição. Se Deus proíbe algo na Bíblia, é porque aquilo faz mal para você, é porque aquilo vai fazer mal para o seu futuro, vai fazer mal para a sua geração, vai fazer mal para sua mente, para a sua relação com ele. Então, sempre que a Bíblia te proibir algo, entenda o princípio daquilo, para que você também entenda a liberdade, para que você também entenda os princípios da liberdade com Jesus. Então, uma vida feliz é uma vida com liberdade, só que a liberdade ela traz muitas vezes responsabilidades que a gente precisa parar para analisar, para entender. Então, eu acho que a mensagem dessa live de hoje é igual a Céia colocou: seja feliz com Jesus. Não tente ser feliz sem ele, mas seja feliz com ele, independente das coisas que acontecerem. Então comemore sim o aniversário dele, apesar de ser uma data que veio de Roma, uma comemoração que é cristã, mas veio sim do judaísmo, mas passou por Roma e aí veio para a Igreja Católica e nós pegamos porque é uma data importante. Pô, é o aniversário de Jesus, né? O cara que morreu por mim, por você, para pagar os nossos pecados, é o nosso Deus, é o que estava no princípio, é o que a gente viu o Senhor, o próprio Deus, entregar a ele com imperfeição, sem impureza nenhuma, para morrer por mim e por você. Então que a gente celebre muito isso, mas que a gente seja feliz, acima de tudo, a gente seja feliz e busque ter um relacionamento com o Senhor, sabe? Para que seja além da religião, que nosso relacionamento com Deus seja além da religião, que você tenha, vixe, isso daqui não leve como heresia, mas que você tenha relações com o Senhor que nem a teologia consiga explicar, entendeu? Que ele coloque coisas dentro de você que nem a teologia seja capaz de explicar, que você tenha experiências com o Senhor, que se você falar para um teólogo assim, ó, reto, ele vai falar para você que não, que você tá louco, que é heresia, mas que no fundo do seu coração você sabe que é Deus, porque a realidade é que a Bíblia está sendo escrita, né? A palavra do Senhor ela é viva. Então, sim, os apóstolos deixaram, a antiguidade deixou o Antigo Testamento, os apóstolos deixaram para a gente o Novo Testamento, mas hoje a gente está escrevendo uma nova Bíblia, porque hoje nós temos acesso ao Pai, assim como eles tiveram. Nós podemos fazer milagres através do Pai, assim como eles também fizeram. Então, que você tenha relações e sentimentos com Deus, experiências com Deus, que nem a teologia seja capaz de explicar. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à teologia, você não tem que estudar, não. Você tem que estudar sim, mas a teologia, ela chega em pontos opinativos, e esses pontos opinativos que são os problemas. Então, que você tenha a sua experiência particular com o Senhor. Se você tenha algo que o Senhor fez por você, que na teologia parece loucura, parece que o Senhor não faz isso, lembre-se sempre que a teologia é um estudo humano que está tentando entender um Deus que não tem limites. Então, se a teologia tenta impor limite a Deus, mas Deus não tem limite. Então, se ele quiser fazer algo de especial na sua vida, que ele não fez nem na vida de Moisés, nem na vida de Davi, ele vai fazer e não é a teologia que vai impedir. Então, busque esse relacionamento pessoal com o Senhor. Então, se você quiser chamar o Senhor de meu cheiroso, chame. Se você quiser chamar o Senhor de você, chame. Se você quiser chamar de Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, chame. Se você quiser chamar de meu amigo, chame. Mas se você quiser chamar de meu amorzinho também, chame. Não há limites. O que importa é o seu coração. Se o seu coração estiver centrado nele, estiver buscando uma relação com ele, é impossível você não ser feliz. Eu acho que essa é a grande mensagem do Natal, que é a felicidade, né? Que a felicidade fica à flor da pele, todo mundo feliz, quem é de encher a cara, errado, tá, gente? Eu tô falando do mundo, tá? Quem é de encher a cara vai encher a cara porque aquilo traz felicidade, porque sempre no Natal as pessoas estão buscando a felicidade, né?
Então a gente leva sempre a nossa felicidade para Jesus, mas o mundo usa a partir de drogas, bebidas, coisas externas para trazer aquela felicidade. Mas por que que isso se aflora muito no Natal? No Natal tem esse negócio de baile funk, tudo fica fora da pele. Por quê? Porque está todo mundo buscando a felicidade, mas não entende que o real significado da felicidade das nossas vidas é o Senhor, é Jesus. Então, nós, como cristãos, como as igrejas, a gente sempre tem que centrar a nossa vida no Senhor, buscar a felicidade nele, porque não é coisas, não é momentos, não são remédios, bebida que vai fazer a gente ser feliz. O que vai fazer a gente ser feliz é realmente a gente ter verdadeiramente esse relacionamento com o Senhor. Então, acho que é essa que é a verdadeira mensagem do Natal. Eu acho que é isso, meus amigos. Você quer finalizar com alguma questão aí, Alan? Não, Rick, só deixar aqui um esclarecimento, né? Que a gente não teve não está tendo os cultos, né? Verdade. Os próximos dois, porque realmente cai bem no dia no do Natal, feriado, né? E a gente tem a gente tem não só isso, mas a gente tem essa visão de que a gente também é importante nos nossos lares, a gente também é importante estar com família, viajar, pegar a estrada, né, Rick? Tem umas turmas aí que vai pegar a estrada, tá com a família, tá em alegria, em felicidade. E também onde a gente faz o culto tá em obra, né? E aí a gente tá partindo para a live novamente aqui até resolver. Mas acho que no começo do ano que vem já está resolvida essa questão, tá bom? E, gente, bom Natal. Rick, vou relaxar, cara. Não tava com esse entendimento, vou ser sincero. Com esse entendimento, não. E vamos descansar, vamos aproveitar. A gente vem de anos duros, eu repito, né? E vamos abraçar as pessoas que a gente ama. E é isso. Graças a Deus, Deus tocou no nosso coração para estar aqui. O Rick vai finalizar. Vocês fiquem com Deus. Bom Natal para vocês, tá? Quem eu não ver mais ou não falar, bom Natal, descansa. Vamos ver se semana que vem a gente faz uma outra live. Eu e o Rick vamos decidir. A gente coloca no grupo. Quem tá vendo agora, quem vai ver depois. Deus abençoe vocês. E é isso aí, gente. Só para finalizar, em janeiro a gente volta a todo vapor, tá? Com os cultos, com as lives, com um monte. Eu peço que os irmãos estejam todos orando pela gente, orando pelo Ministério Carmel. A gente tem sonhos, a gente tem pretensões, a gente está muito alinhado a algumas coisas que o Senhor tem falado no nosso coração, mas a gente precisa de muita proteção. Proteção para a nossa mente, proteção para o nosso coração, proteção contra as afrontas de Satanás, contra o nosso ministério. A gente sabe que a gente tem um chamado, a gente tem uma mensagem, assim como cada igreja tem uma mensagem, como cada igreja trabalha para um tipo de obra, nós também temos a nossa mensagem. A gente está começando agora, a gente é uma igreja, um bebê recém-nascido. A gente tem um ano de igreja, a gente não tem nem um ano ainda de cultos. A gente está fazendo acho que 11 meses agora, mas a gente já está aí na internet há um tempinho. A gente tem muito projeto para o ano que vem, que vocês estejam orando para a gente, para que Deus continue dando forças, continue dando recursos, continue direcionando, continue protegendo as nossas vidas e as nossas famílias contra as afrontas do inimigo, né? Porque querendo ou não, a gente se levantou contra ele, né? Quando uma igreja se levanta, ela se levanta contra o que o diabo está fazendo. Então todo mundo que chegar ao nosso ministério, que chegar às nossas mãos, vai ser cuidado. E muitas vezes a obra do inimigo ela vai entrar, que estava na escuridão, ela vai entrar na luz, né? E eles não ficam muito satisfeitos com isso, às vezes tentam atacar a nossa vida, mas assim, a gente sabe que o maior é aquele que está com a gente não tem medo disso, mas a gente precisa estar em oração. A palavra do Senhor sempre mostra uma igreja em oração, que a igreja é poderosa em oração. Então que vocês, as meninas aí que estão assistindo, continuem orando pela gente. Ano que vem a gente vai voltar pro canal, a gente tem série para fazer, a gente tem curta-metragem para fazer, até metade do ano a gente quer estar num tempo. Então a gente tem muitas coisas aí, e é isso, gente. Vocês estejam orando pela gente. Acho que o João tá chorando, eu vou ver o que tá acontecendo. Mas Feliz Natal a todos, sejam felizes, não esqueçam do Senhor Jesus, sempre lembre ele, dê esse abraço nele lá no dia 25, fala assim, Senhor, me dá um abraço aqui. Eu amo você, eu quero estar junto com você. Eu desejo a todos aí que vocês estejam muito felizes aí, comam bastante, bebam bastante, tudo com moderação. E sempre buscando aí fazer o momento familiar ser o mais feliz possível, tá bom, gente? Então essa a nossa live de hoje. Provavelmente semana que vem a gente está de volta. E é isso aí, gente. Um beijo aí no coração de todo mundo. Um beijo aí também no seu coração, Alan. E a gente vai se falando. Tchau, pessoal.